irmãos, hoje é terça-feira e eu queria começar o nosso momento de fé desejando para você a paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor entre na tua casa, na sala, na cozinha, nos quartos, até nos banheiros, em todas as dependências da tua casa, que perpasse a paz do Senhor, que você tenha tranquilidade no seu coração. Eu tenho um assunto interessante para falar nesta manhã. É o seguinte, nós estamos nesse período do coronavírus. Então, como é que nós vamos encarar o coronavírus? Então, eu tenho uma coisa importante para dizer para os meus irmãos, aliás, para lembrar aos meus irmãos. É que nós somos crentes, né, em Jesus Cristo. Então nós aprendemos que quando a gente tem qualquer problema, a gente ora, apresenta a Deus o problema, o nosso Deus nos atende, e Ele de fato atende, Ele supre todas as nossas necessidades, enfim, Ele vem ao encontro das nossas necessidades. Muito bem, a gente é acostumado com isso. Aí quando chega assim o coronavírus, que você não sabe o que vai fazer, porque você orar para Jesus matar o coronavírus, para o nosso Deus expulsar o coronavírus, aí nós vamos nos deparar com uma porção de situações que nós nem mesmo sabemos explicar. Porque olha só, para mim, o coronavírus é um super sinal. Você já ouviu falar que a vinda de Jesus está próxima e que os sinais estão aí mostrando que ele está próximo, né? E vem agora esse coronavírus assim, porque os outros sinais, se você prestar atenção, são sinais localizados. A gente ouve falar de uma fome na África, uma epidemia lá na Ásia, uns abalos sísmicos aí para o Oceano Pacífico, umas coisas assim, tudo localizado. Agora, o coronavírus não, é planetário, é global. Parou tudo, meus irmãos. O mundo parou, a economia parou. Aí você diz, puxa, nunca vimos um sinal desse tamanho, né? Então, para mim, realmente, o coronavírus é um sinal da vinda de Jesus, sim, mas é um super sinal. Eu vou começar a falar aqui aos meus irmãos a respeito disso, mas eu tenho que ir devagar, né? Ponto por ponto, até porque a minha presença aqui não representa uma pregação, uma palestra, e sim apenas uma pequena reflexão para nós orarmos. Mas eu quero só dizer isso, que nós estamos habituados a usar a nossa fé, a esperar de Deus que Ele atenda exatamente aquilo que nós estamos pedindo. Mas, por incrível que pareça, a Bíblia cobre uma área que nós geralmente não prestamos atenção. Nós geralmente não pregamos sobre isso. É uma área que nos leva a dizer o seguinte, eu vou dizer aos meus irmãos o seguinte, como enfrentar o problema do coronavírus? Então a gente nota que para estes casos, a Bíblia nos recomenda uma atitude da maior naturalidade. Como é que eu vou encarar o coronavírus? Com naturalidade. Que venha o coronavírus. Que venha o que vier. Eu tenho uma atitude de confiança em Deus, uma atitude de espera em Deus. Eu não vou ficar perturbado, não vou ficar nervoso, não vou ficar estressado, eu não vou cair em depressão por causa do coronavírus. Eu vou esperar que Deus faça o que Ele quer fazer. E eu digo para os meus irmãos, já lhes antecipo, o nosso Deus tem um plano com esse coronavírus, que nós ficamos analisando qual é esse plano. Deus tem um propósito em relação ao povo da igreja, como tem um propósito em relação ao mundo em geral. Então, para resumir isso aí, eu quero só citar um texto da Bíblia, para não ficar nas minhas palavras. Nós observamos que os cristãos primitivos, eles tinham essa forma de encarar. Qualquer problema quando vinha, eles tinham uma posição de encarar aquilo com naturalidade. Porque naquele tempo era pior do que hoje. Hoje a gente não sofre perseguição, hoje os cristãos não são mortos. Naquele tempo, os cristãos eram jogados às arenas, aos leões. Naquele tempo, os cristãos eram queimados vivos.
Pois bem, o apóstolo Pedro, justamente falar nisso, nessas perseguições que eles sofriam, sabe o que é que Pedro dizia? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ele diz o seguinte aqui: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Até aqui. Então, só para mostrar para os meus irmãos que eles encaravam com naturalidade qualquer problema. Pedro até dizia que é como se nós estivéssemos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E aqui, evidentemente, ele está falando de perseguições, de coisas aqui do mundo, coisas que vêm a nós com uma certa naturalidade. Agora, eu estou citando aqui o coronavírus, que para mim é um sinal apocalíptico. Ora, se nós, em relação aos problemas da vida, nós devemos encarar com uma certa naturalidade, né? Quanto mais uma coisa dessa. Deus tem um projeto com isso, um plano com isso. Esse coronavírus está dentro do plano de Deus. A Bíblia fala que nos últimos tempos haveria sinais de toda a sorte, de toda a forma. Então nós temos que saber que é assim mesmo. E agora, como vamos nos comportar? Primeiro, dessa maneira, com naturalidade. Segundo, vamos nos comportar como cristãos, como pessoas que confiam no Senhor, que creem no Senhor e que dependem da sua graça. E pronto, é só isso. Ah, pastor, é só isso? Digo, é só isso, meu irmão. Encarar com naturalidade. É assim mesmo. Tem que acontecer. Essa é a vontade de Deus. Agora, que Ele nos sustente, que Ele nos dê forças, que Ele nos conceda vitória para que nós não caiamos na tentação de negar o Senhor, negar o seu nome, repudiar a nossa fé ou, enfim, deixar de crer na misericórdia de Deus. Só isso. Então, pronto, meus irmãos. Está dada a mensagem desta manhã. Agora nós vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça se você quiser, se for possível. Feche os seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, como é bom nós dependermos de Ti. Como é bom entendermos que tudo que acontece no mundo e na vida é pela Tua vontade. Como mesmo o Senhor falou, não cai um pássaro, um passarinho no chão que o Senhor não tome conhecimento. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que o Senhor não tome conhecimento. Então, Senhor, sustenta-nos da Tua graça, sustenta-nos, Senhor, na força do Teu poder. Dá-nos um entendimento cada vez mais claro destas coisas e, sobretudo, uma capacidade para nós enfrentarmos estas situações. Não deixa que nenhum dos nossos irmãos perca o seu controle, caia em depressão, caia em tristeza profunda. Não deixa, Senhor. Ao mesmo tempo, concede-nos palavras e graça para nós consolarmos, principalmente as pessoas que não Te conhecem, as pessoas que não têm esperança, que não conhecem o nosso Deus e que se entregam à tristeza, à depressão, à revolta, meu Deus. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Faz melhor do que o que eu estou Te pedindo, meu Pai. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e que por tudo agradecemos desde agora e para sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia na presença do Senhor. E até amanhã eu vou dar prosseguimento a esse tópico. Como encarar esse tempo de coronavírus. Então, até amanhã e que Deus abençoe a você rica e abundantemente, em nome de Jesus.